Boa noite a todos de casa. Está começando mais um CEP. Hoje num formato um pouco diferente. Você pode ver que o cenário mudou, mas é uma coisa temporária. Eu estou na minha casa, na minha residência. Estou de home office hoje, porque o nosso querido Diego foi preso. Felizmente ele teve problemas aí com a justiça. Questões de dívidas. Entrou em muitas dívidas, principalmente com a Receita Federal. E alegando que não estava conseguindo pagar por conta de não receber salários do CEP. O que não é verdade, pois eu pagava aí um salário para ele de R$150 todo mês, que já é o suficiente para você não perder a sua dignidade. Claro que você tem que ter uma casa, mas ele dormia no estúdio, de graça, então não tem essa de não receber salário. Mas enfim, a gente está resolvendo isso aí, fazendo esse trâmite aí com a justiça de tentar pagar talvez a fiança dele e tentar aí uma liberdade condicional. No máximo, provavelmente, ele vai ter que usar algumas tornozeleiras eletrônicas ali enquanto faz o CEP. Mas pelo menos já vai estar livre. Então a gente está resolvendo isso daí. E ele também teve uma questão aí de estelionato, mas eu não vou ficar comentando sobre vida pessoal. E cada um faz o golpe do Pix que quiser. E a justiça não tem que ficar se metendo nisso. Eu já falei que isso está errado. Mas tudo bem. Mas mesmo com esse percalço, mesmo com esse obstáculo que está acontecendo, eu não poderia deixar vocês sem um boletim semanal aí do nosso mundo do esporte. Mundo do esporte e do entretenimento também. Porque eu já começo falando de uma notícia que foi um tanto polêmica. Envolvendo o jogador Gabigol, Gabriel Gol, ou Lil Gabi, rapper. Porque isso envolve a carreira de rapper dele. E a artista Marina Sena, que é uma cantora aí que faz sucesso com o público jovem, da nossa galera aí jovem que nos acompanha sempre. E que lançou um álbum novo recentemente, em que uma das músicas ataca claramente o rapper Gabriel Gol. Informação, inclusive, que foi pescada aí por um usuário do Twitter, que rapidamente aí entendeu que se tratava de uma diss para o rapper Gabigol, para o rapper Lil Gabi, para o atleta Lil Gabi, onde ela fazia uma rima com a palavra pescoço e uma outra palavra que rimava com pescoço e que não era a mesma palavra pescoço. Algo que, na genialidade do nosso querido Gabigol, não nos fazia ter percebido. Claramente uma provocação à nossa equipe, do CEP, inclusive, está ciente que Gabigol já está produzindo uma resposta. Então vocês podem aguardar aí, em breve terá uma resposta de Lil Gabi em relação a essa questão da Marina Sena. Provavelmente vai ter uma outra rima de Marina Sena com Marina Sena. E isso vai ser um pouco polêmico. Estamos cientes que está para sair uma resposta. Então você aguarde. Em primeira mão você já recebeu essa notícia aqui. Talvez seja em campo, talvez seja na rima, ou talvez nos dois. Você tem que aguardar para perceber. E falando do jogador Gabriel Gol, estou até aqui com a minha pauta da semana, a gente não pode esquecer que na última semana tivemos uma goleada histórica do nossa equipe do Flamengo contra o grande rival Maringá. É uma goleada com certeza jamais vista na história dos duelos entre Flamengo e Maringá. Isso é em primeira mão que você está recebendo essa informação aqui no CEP. Nunca o Flamengo tinha goleado por 8-2 a equipe do Maringá antes. Claramente um resultado histórico. Nesse jogo tivemos inclusive 4 gols do atleta Pedro, que até o ano passado era acusado de estar completamente triste no Flamengo. E ele mostra que ele continua triste. Porque dos 8 gols ele só fez 4. Ele fez só metade, ou seja, 50% dos gols da partida foram dele. Tendo aí jogadores como Daverson, como Ribamar, que em muitas partidas 100% dos gols eram deles. Que Ribamar fazia 1 ou 2 gols e o Vasco, na época do Ribamar, perdia de 4-2. 100% dos gols eram dele. Ou seja, claramente ainda há muito do que melhorar o atleta Pedro e com certeza vai continuar triste por muito tempo. Esse jogo foi um jogo com placar elástico. Um jogo em que ainda assim teve muita emoção, porque o Maringá vencia por 2-0 o jogo de ida. E o placar agregado, até certo ponto, chegou a ficar empatado. Na hora que o Maringá fez um gol e diminuiu o placar para 3-1. Então estava 3-3, ou seja, teve emoção até uma certa parte do jogo. Depois de uma certa parte do jogo foi só uma questão de humilhar bastante a equipe do Maringá. Mas fora isso, teve muita emoção. Falando ainda da equipe do Flamengo,
o último domingo teve clássico contra o Botafogo e a equipe do Flamengo voltou a fazer o que gosta de fazer melhor, que é dar bastante emoção num clássico de verdade, clássico carioca, relembrando aí seu tempo de estadual que tivemos aí no início do nosso ano e perdendo mais uma vez um clássico, dessa vez para o Botafogo, que está líder do campeonato. Atenção, especialistas de futebol, ninguém foi capaz de prever essa. Mas o CEP, meu amigo, o CEP não ficou atrás não, porque o CEP falava: o planejamento do Botafogo como SAF era que se mantivesse no meio de tabela em 2022 para poder disputar títulos em 2023, e o Botafogo está fazendo agora. E o Botafogo agora é líder do campeonato. O CEP viu o que ninguém viu, porque uma equipe com Tiquinho Soares na frente, com Lucas Perry no gol, com Marçal na lateral esquerda. Ninguém previu que essa equipe seria líder do campeonato na terceira rodada. O que não impede do Botafogo ser completamente humilhado pelo resto do campeonato. Pois já tivemos o exemplo do Vasco em 2020, que também na terceira rodada era líder e caiu com bastante humilhação. Mesmo tendo atletas como o Germancano, que não adiantou de nada. Então ainda há muita esperança de derrota para a equipe do Botafogo. Porém, até então, até o presente momento, dia 2 de maio, temos 100% de aproveitamento da equipe do Botafogo no Brasileirão. Parabéns aí ao Botafogo e parabéns a todas as equipes que fizeram esse acontecimento. Porque apenas as equipes que perderam para o Botafogo podem ser privilegiadas de saber que só elas tiveram participação nesse acontecimento histórico, que já não acontecia desde 2013, ou seja, 10 anos, que o Botafogo não liderava um campeonato, do Campeonato Brasileiro. Então, parabéns às equipes que perderam para o Botafogo, protagonizando esse momento humilhante. Tivemos também o Fluminense, que perdeu a última rodada para o Fortaleza, no Brasileirão, mesmo vindo de uma ótima sequência e ainda com uma grande expectativa de perda de título esse ano. Atenção tricolor! Ainda há muita expectativa do Flusão chegar muito próximo do título esse ano e perder nas últimas rodadas. Não é para perder a esperança só por conta de uma derrota com time reserva. Para o Fortaleza, que é uma equipe que também está muito boa e está também bastante empenhada em chegar para essa disputa de perder título. É uma disputa que está muito forte, que equipes como Palmeiras, Fortaleza, Fluminense, talvez até o Botafogo, estejam bastante empenhadas em perder o título. Quem sabe aí talvez o São Paulo volte a seus tempos de glória e volte a perder títulos como ninguém. Por enquanto esse protagonismo está ainda nas mãos da equipe do Tricolor Carioca. Vamos ver até onde isso vai continuar. Já a equipe do Vasco, que estava até então surpreendendo bastante especialistas também, mesmo exemplo do Botafogo, a equipe do Vasco da Gama, ela segue um planejamento parecido com a do Botafogo de 2022. Ou seja, há um alinhamento entre as SAFs. Do planejamento que quando você sobe de divisão, o seu ano seguinte tem que ser de manter no meio de tabela. E o Vasco está criando uma sequência de resultados que esteja possível se manter em meio de tabela. Por exemplo, o Vasco a primeira rodada ganhou do Atlético Mineiro fora. Empatou em casa com o Palmeiras. Então o que deveria fazer? O correto era perder em sequência, para qualquer adversário que fosse. Então tratou de perder, mesmo podendo ter ganho, tratou de perder para o Bahia em casa, que já é uma tradição da equipe do Vasco já há um bom tempo. Que o Bahia é um visitante do bem, aquele visitante que chega na tua casa e faz o que quiser na tua casa. Ele abre a geladeira, ele pergunta se tem chamito. O Bahia é o visitante que vai para São Januário, ele bebe todo o chamito que tem em São Januário. E ele é bem recebido, ele é bem tratado. Tá certo o Vasco da Gama. Tem que ter mais educação no futebol. Então tá correto a equipe do Vasco de receber muito bem o Bahia. Esse ano não tem Avaí na Série A para receber tão bem em São Januário também. Então esse ano só o Bahia é a equipe que vai realmente desfrutar dessa grande recepção bonita que a equipe do Vasco da Gama faz em casa. E a torcida ela não desperdiça. A torcida ela não desperdiça um momento sempre que vai para São Januário. É uma alegria só. A torcida do Vasco ela se empenha para lotar o quanto antes, acabar os ingressos, não dá mais chance para ninguém comprar, para poder ver seu time perdendo de uma forma absolutamente maravilhosa. Tá de parabéns aí o técnico Barbieri por montar agora uma equipe que joga um futebol decente para poder perder com um espetáculo aí de mais de 15 mil torcedores. É maravilhoso você assistir um espetáculo desse.
esse foi aí um resumão aí da rodada aí do Brasileirão e da Copa do Brasil. E aí pode ser que eu volte com mais boletins aí durante a semana, então você fique atento, porque pode ser que surja aí um drops, umas películas aí, que surjam de boletins do CEP durante a semana. Até para surpreender vocês aí com novidades. Então fica aí atento ao nosso canal do YouTube e às nossas redes sociais de Instagram e TikTok, que agora a gente também é jovem. A gente frequenta aí o TikTok bastante. Porque a geração Z, ela não tem tempo mais para ouvir você falar mais de 3 minutos. Então você tem que fazer vídeos curtos para que você prenda aí a atenção da juventude da geração Z. Senão ela pode fazer um texto sobre você que vai acabar com a tua vida. É acabar com toda a sua dignidade. Mesmo você sendo um cidadão de bem. Apenas cometido alguns crimes aí. E talvez até cometido uns crimes até um pouco pesados. Provavelmente até merecendo ser preso mesmo. Mas essa geração é o problema. Então, para poder a gente diminuir os problemas com essa geração Z, a gente também está presente nessas redes sociais de vídeos rápidos e curtos. Até para poder conseguir crescer o nosso público. Então, muito obrigado por terem nos acompanhado. Desejo aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja qual for o horário que você esteja assistindo isso. E um grande abraço. Até a próxima.